As pessoas que mais me encantam, e eu paro para observar essas pessoas, são as gestoras de recursos. Quando a pessoa sabe que ela é um recurso, quando ela entende de gente, que gente é recurso, quando ela entende de dinheiro e aquilo é recurso, quando ela entende de time, aquilo é um recurso, quando ela entende do passado, o passado é um recurso, quando ela entende do futuro, o futuro é um recurso, quando ela entende de tudo que é recurso, isso me encanta. Eu vi um careca sentado aí. Ele é um dos pilotos da nossa empresa de aviação. Ele é um cara que eu gosto de estar perto, porque ele é um gestor de recursos. Vou contar para você o que aconteceu. Eu vi ele sentado ali e veio na minha cabeça aqui. Não me chamou atenção porque é gente boa, não me chamou atenção porque é um bom piloto, não me chamou atenção nisso não, me chamou atenção de cara. Meu helicóptero ficava num lugar e ele falou assim: você sabe que você paga tanto no combustível aqui, e aqui pertinho tem um lugar melhor, e esse lugar melhor você vai pagar mais barato na garagem, vai pagar menos no combustível, lá você vai ter não sei o que vai limpar o seu helicóptero, que não sei o que. Aí eu olhei, eu falei assim: esse cara é um gestor de recursos, ele não é um piloto de helicóptero. E aí ele foi fazendo me mostrando as contas. Lá é melhor para os pilotos, lá é mais barato, lá eu posso pousar em vários lugares sem pagar. Às vezes você tem que pagar R$800, R$1.000 para pousar num lugar, e lá tem convênio. Ele fez uma lista, eu só chorei, limpei assim, falei: é isso que eu quero, uma pessoa que cuide de um recurso que a gente tem, que é um helicóptero, dá muita despesa, mas tem um cara que conseguiu equalizar tudo isso. Aí se ele tivesse a cabeça de piloto, ele ia ser só um piloto. E é muito bom você ser um piloto, né? Senão você também morre com esse trem. Só que ele é um gestor de recursos, ele provou isso pra mim. E o piloto que não é gestor de recursos, ele pode ter um problema, ele pode cair, porque é uma das coisas que mais derruba helicóptero, sabe o que é? Falta de combustível, chama pane seca. E essa pane seca, se o cara não administrar de recurso, ele vai como se não houvesse amanhã. Mas o cara enjoado com recurso, ele olha muito bem no tanque. Não sei se você sabe, mas um grande comandante morreu por causa de uma besteira. Um tal de comandante Rolim, o cara que fundou a TAM, né? O dono da TAM. Ele nunca deixava ninguém abastecer. Ele nunca tem isso no histórico dele. O dia que ele deixa alguém abastecer, ele não checa, o helicóptero dele cai com pane seca. Tem algumas outras coisas no meio da história, mas a história base é essa. E aí o que acontece? Na única vez que você não presta atenção no recurso indispensável para uma máquina que fica pegando fogo em 700 graus no ar, e você não prestou atenção no recurso, você perdeu sua vida. Depois dessa palestra, você vai começar a olhar o mundo com outro olhar. O que é recurso, pelo amor de Deus? Deus é um recurso infinito, e você vai colocar o nome dele, chama-se fonte inesgotável. Não tem ninguém maior que ele, ninguém mais poderoso, ninguém mais forte, ninguém é mais inteligente, ninguém. Então nós temos que partir de um pressuposto: todas as pessoas que são boas com recurso têm que chegar nessa fonte todo dia, porque você cansa, porque você se frustra, porque você fica sem energia, se você convive com gente negativa. Mas se você tem uma fonte que é inesgotável, isso vai mexer com você. É uma fonte que não para. Essa fonte criou as águas, o mar, terra, os animais, criou tudo. E tirou da onde? Então vamos destravar o ápice não, o núcleo, o Big Bang do recurso. Tirou de dentro dele mesmo. A formação das galáxias, a formação da Terra, todas as coisas saiu da onde? Dessa fonte inesgotável. Essa fonte tem um símbolo na Terra. O símbolo dessa terra, o símbolo dessa fonte inesgotável chama Árvore da Vida. O que é a Árvore da Vida? Lá no Éden, né? Tinha lá divisão de 4 rios, era uma cidade quadrada. E tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, para continuar na eternidade, mesmo estando na terra, precisava comer a árvore da vida, sempre para renovar a energia dele. A árvore da vida, ela foi tirada de lá, do Éden, e segundo a Bíblia, hoje está no paraíso. Tem um lugar chamado Hades, e nesse vale tem uma diferença. O Hades é o lugar técnico onde fica a divisão do céu com o inferno, aqui na terra. Na verdade, o hall do inferno é um lugar onde você vai esperando até inaugurar o negócio. Só que essa árvore da vida está lá. Então o símbolo, presta atenção nisso. Por que sempre você vai ver eu falando sobre riqueza, eu vou falar de semente, de árvore, de fruto?
Sabedoria é a semente. A prosperidade é o romper da semente, da planta, da árvore, né? Do arbusto. É crescer. Eu vou te falar sempre apontando para a árvore, porque toda a criação simbolicamente saiu de dentro dessa árvore. Os 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, saíram dessa árvore, nasciam no pé dessa árvore. Simbologicamente, essa fonte ela foi traduzida por uma espécie material que você consegue enxergar com seus olhos, a árvore da vida. Você vai pegar a vida de uma pessoa, aí você vai pegar a árvore genealógica. Você vai ver na eternidade, vai ter uma árvore que os frutos vão se renovar. Imagina você ter uma árvore que um mês dá jabuticaba, na outra dá melancia na árvore, aí no outro dá outro fruto, na mesma árvore. Essa é a árvore da vida. Ela tem todos os frutos, carrega todas as espécies, tudo vem dela. Só de você começar a entender isso, você vai falar, agora eu entendi, existe uma árvore. Por que eu estou dando essa volta para você entender? Porque não existe você entender de recursos, você não entender a fonte dos recursos. No mundo espiritual, Deus; no mundo físico, a árvore da vida. Essa árvore da vida é assombrosa. Eu estudaria, eu focaria a minha vida entendendo isso. Eu fiz isso. Então sempre que eu for te dar uma orientação, eu vou te falar, isso é natural. Por que é natural? Porque eu te provo na natureza. O que é recurso de verdade? Tudo que é natural. Tudo que é natural é recurso. O que não for natural, que é, na verdade, alguma modificação em torno daquilo artificial, aquilo não é um recurso de fato. A natureza é a única coisa que existe de fato. As outras coisas são realidades imaginativas e que foram transformadas e sintetizadas em alguma coisa. Então vamos lá. Primeiro recurso de todos, que é inesgotável, é Deus. Vale lembrar sempre que o Deus que eu estou falando não é o Deus da sua religião, e Deus também nem tem ciúme da religião que você vai, você tem que saber disso. Estou falando do Deus criador do céu, da terra, do mar, das fontes, das águas. Por que eu sempre alerto? Porque tem religião que rouba a sua energia, você tem que saber disso. Eu nunca vou parar de falar isso, que gostando ou não. Tem religião que distorce quem é Deus e escraviza seu cérebro e acabou. Por que você não prospera? Porque alguém usa a própria Bíblia para destruir seu cérebro e arrancar recursos de você. Tem gente que te ensina o correto, você prospera, porque é impossível. Eu quero que vocês falem com a boca assim, ó, é impossível conhecer a Deus e não ser próspero. Alguém pergunta por quê? Porque ele é próspero. E ele falou que você é imagem e semelhança dele, então não faz sentido você não prosperar. Ai, Pablo, eu tenho raiva de gente rica. Então já começa. A primeira pessoa que você tem raiva é Deus, porque Deus não é pobre. Imagina Deus com a sua pobreza criando a terra. Eu fico imaginando. Não, presta atenção nisso. Imagina Deus com a escassez que você carrega e cria na terra. Não, manda só 5 caminhões de terra. Mas não, mas precisava de uns 18 milhões de caminhões. Não, mas só uns 50 então a gente vai começar a terra de jeito. Não vai não, amigo. Ali não tem escassez. A escassez é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quando você vê Deus agindo, Ele vai sempre te assombrar, porque o tanto que você consegue imaginar vai ser sempre mais. Quando você fala assim, eu sou feio, de verdade, você precisa de comprar uma tinta Coleston, você precisa de umas coisas lá da Jequiti. Se você der um jeitinho, você vai ver, vai aparecer um negócio de novo. Na verdade você não é feio, você é imagem e semelhança dele. Agora seu coração está de um jeito e isso coloca seu rosto de outra forma. Porque Salomão fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E o contrário também é verdadeiro. Agora, você vive num tempo. O tempo de hoje exige maquiagem. Então, você não está com maquiagem, o padrão psicológico fala, você está feio. Você não está. Então, vamos lá. A fonte é o recurso mais poderoso que existe. Ninguém ganha dela. O que é a segunda fonte de energia mais poderosa? Eu queria falar a você, mas você sem sua identidade é igualzinho um tijolo. Eles usam você para uma obra. E é só isso que serve. Agora, quando você é a identidade, meu amigo, você é uma mina inesgotável, porque você com a sua identidade conecta na fonte mais poderosa que existe. Eu queria que você repetisse. Você que está na internet, você vai escrever assim, ó: eu, sem a minha identidade, eu sou um tijolo. Ou seja, alguém me escolhe a hora que quiser para pôr na obra que quiser. Eu trabalho numa grande empresa. Todo mundo fala isso. Eu falo, você está fazendo o que lá? Você está dominando, está aprendendo o quê? Não, eu só trabalho. Eu falo, não, você é um tijolo lá. Não tem nada de errado. Agora, que hora que esse tijolo vai sair de lá? Que hora que esse tijolo vai se demolir, desconstruir, para virar barro e ser modelado na mão do oleiro? Gostou dessa ou não?
O tijolo foi queimado e criou aquele formato, ou seja, seu cérebro é o formato de tijolo. Fizeram aqueles 6 buracos para ir caber os dedos do pedreiro. Você foi inserido numa obra que você nem pediu. Você acha que tijolo escolhe para onde ele vai? Escolhe ou não? Tijolo não escolhe para onde ele vai. Agora, na hora que ele desconfia que ele é imagem e semelhança do Criador, ele tem que ser sacado dessa obra. Chegou uma hora que você vai ter que sair. Aí você vai ter que quebrar o tijolo inteiro, vai ter que subir a temperatura e começar a derreter aquele tijolo. Por isso que você veio do pó da terra. Só que alguns aqui estão no formato de tijolo. E tem o maior orgulho, porque sua mãe fala para todo mundo que você trabalha nessa grande empresa. Meu filho passou no Banco do Brasil na década de 90, meu Deus do céu. Você fala que você trabalha no Banco do Brasil, você era a pessoa mais inteligente do mundo. Enquanto você não entender quem você é, que é o segundo maior recurso, você sem entender quem você é, não vale absolutamente nada. Ou melhor, vale o preço de um tijolo. Alguém aqui, quanto que está o milheiro do tijolo furado? Sabe achar aí? Alguém na internet? O milheiro do tijolo furado está quanto? 289 no Mercado Livre, um milheiro, 14 por 19 vezes 29. Aí você pega 289 e divide por 1000. Você vê o valor que tem um tijolo numa obra. Não, eu trabalho. Aí você pega só um pouquinho, eu vou pegar o valor do milheiro de tijolo, vou dividir por 1000. Quanto que custa o tijolo? 29 centavos custa o tijolo. Esse é seu valor em qualquer obra que você tiver inserido, se você não tiver sua identidade. Porque quando você tem, você fala assim, só um pouquinho, deixa eu tirar esse tijolo aqui. Já aprendi demais. Vou lá e destruo esse negócio. Eu amo ver gente. Tem 10 anos que eu trabalho em tal lugar. Eu sei como é que é. Esse é um tijolo orgulhoso. Primeira fonte, então, é Deus. Segunda, você sabendo quem você é. Porque se você não souber, é só um tijolo. Descobrir uma fonte inesgotável. Se você for um pouquinho inteligente, não precisa ser muito não. Se você tem uma fonte inesgotável, você vai querer ficar longe dela? Sim ou não? Tá. O que algumas pessoas ensinam? Que quando você erra, você fica longe da fonte. É mentira. Quando você erra, é uma grande oportunidade de você chegar mais perto da fonte. Porque a fonte não é limpa, não para de jorrar água. Se ela não para de jogar água, qualquer coisa suja lava lá. Aí a pessoa fica com vergonha, porque ensinaram você a ter vergonha quando você está ruim. Mas é aí que você precisa. Vinde a mim os que estão descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí é o contrário. As pessoas quando erram querem fugir de perto de Deus. Eu sou o contrário. Como a fonte é inesgotável e eu sem ele sou esgotável, eu falo, mas é agora que eu preciso. Alguém fala, mas você é um sem vergonha. Não, você não precisa falar. Eu mesmo falo, eu sou um sem vergonha, que anda por princípios. Mas que quando erro eu falo, eu tenho uma fonte que não me nega nunca. Eu tenho uma fonte que é infinita. Eu sou finito, aqui na terra, que ele colocou isso. Mas quem colocou? Meu pai. Quem é meu pai? Adão. Adão trocou a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que eu preciso todo dia chegar nele e falar, me dá a árvore da vida de novo. Se eu não tiver minha identidade, você é um tijolo. Eu sou um tijolo. Qual que é o terceiro maior recurso? Anota aí. O terceiro maior recurso é a terra que ele te deu. O homem é tão problemático que Deus na Bíblia falou, você vai ficar com a terra. Aí ele deu uma olhada no espaço e falou, vou tomar aquilo lá também. Vocês não sabem o que é o homem não. A NASA, pelo menos em poucos milésimos de segundo, já conseguiu avançar no futuro. Mas foi em milésimos de segundo, mas já é um grande avanço. No passado é fácil você voltar para lá. É só viver a vida que você está vivendo hoje. Peguei pesado? Não? Quando você não prospera, você vive no passado. Tem gente que já tem essa tecnologia já e custa R$0. É uma tecnologia de não prosperar. Eu sou culpado por isso, porque falou que eu sou burro, porque falou isso. São os bloqueios. Só que o terceiro maior recurso, se quiser depois anotar, ou anota agora e vê depois, é Salmo 115, versículo 16. Está escrito assim, ó, tá desse jeito. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu para os filhos. Você tem que saber dessa divisão, tá? A terra ele deu para quem? Para quem? Então você tem que ter clareza. Deus é uma fonte inesgotável. Eu, se não tiver conectado nele, também sou esgotável. Por que todo mundo fala, mano, eu vejo você trabalhando o tempo inteiro? É porque é o seguinte, eu sei exatamente o que ele quer de mim, eu faço exatamente o que ele quer. De vez em quando eu dou umas bobeiras, eu vou lá nele, renovo de novo e acabou. Só tem um detalhe, eu não abro mão daquilo que ele me chamou. Pode custar o que for.